Seja bem-vindo! Hoje iremos contar uma breve história sobre a mineração do ferro e como ela impacta o ambiente ao nosso redor, exemplificando as transformações do minério até obter-se os mais diversos objetos do dia a dia. Também traremos uma outra visão de como a mineração do ferro afeta o ambiente e os custos que ela gera. O ferro é um mineral natural encontrado em abundância no planeta, amplamente utilizado em diversas criações humanas, desde estruturas duráveis até utensílios domésticos. Mas como esse processo ocorre? Como o ferro é extraído da crosta terrestre e transformado em objetos do nosso dia a dia? Bom, a produção do ferro pode parecer algo simples, mas o processo de transformação do ferro em objetos cotidianos exige a disponibilidade de recursos como água, energia, máquinas e tecnologia para que a extração e transformação do minério seja possível. Além disso, é necessário que ocorra uma integração entre diversas organizações encadeadas, formando uma cadeia produtiva, dividida entre cadeia de suprimentos, cadeia principal e cadeia auxiliar. Agora, vamos entender um pouco o que acontece com o ferro na mineração. Primeiramente, a cadeia de suprimentos fornece as máquinas, produtos e equipamentos necessários para a mineração do ferro. Já a cadeia auxiliar fornece as tecnologias e conhecimento empregados no processo produtivo, fornecendo-os à cadeia principal, responsável pela mineração e extração do ferro. Com a união de todos esses recursos, na cadeia principal é realizada a mineração do ferro em grandes depósitos naturais, que são chamados de jazidas. Essa extração pode ocorrer a céu aberto ou de forma subterrânea, por meio de túneis. Primeiro, o minério de ferro é retirado das jazidas, utilizando para isso maquinários e energia. Depois, ele é transportado por veículos que consomem combustível fóssil ou por esteiras de transporte, que consomem energia elétrica, até uma estação de beneficiamento, onde ocorre a purificação do minério de ferro. Nesse processo, costuma-se utilizar água, substâncias químicas e demanda de energia. Em seguida, o ferro pode ser vendido na forma de uma liga metálica, como o ferro gusa, ou em forma de hematita, para que possa ser utilizado em outros processos produtivos. Por exemplo, dentro de um outro processo produtivo, a liga de ferro gusa pode ser utilizada para produzir aço, que, por sua vez, pode ser transformado em uma panela ou em um prego, dentre outros objetos do nosso dia a dia. No entanto, a mineração do ferro tem impactos negativos no meio ambiente, como a perda de habitats naturais, a degradação do solo, a poluição atmosférica pela emissão de material particulado e o perigo iminente de rompimento que há na construção de barragens de rejeitos. Além disso, o processo produtivo consome uma quantidade considerável de energia, emitindo gases do efeito estufa, como o óxido de enxofre e o óxido de nitrogênio. Isso pode contribuir para o aquecimento global e a formação de chuvas ácidas. Agora que você aprendeu de forma resumida sobre o ciclo de vida do ferro e a sua mineração, você pode perceber como seu processo de extração gera diversos impactos ambientais, como a contaminação da água, do solo e da vegetação, principalmente nas regiões próximas à mina. Assim, é destruído o habitat de diversos animais e plantas. Dessa forma, nota-se a necessidade de haver regras que regulem a atividade de mineração e permitam o controle de seus impactos. Assim, entende-se melhor a necessidade de leis, como as expressas pela Constituição Federal, que determinam o dever do poder público e da coletividade de proteger o meio ambiente. Além da Constituição Federal, há outros instrumentos de controle, como a Política Nacional do Meio Ambiente, que prevê o licenciamento ambiental dessa operação, e as leis que determinam a obrigação de evitar a poluição do ar, do solo e da água. Ademais, há também normas voluntárias de certificação, como, por exemplo, de sistema de gestão ambiental, que os grandes clientes podem exigir dos fabricantes, como requisito de responsabilidade ambiental. Ainda há outros instrumentos voluntários, como os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU. Eles representam um plano de ação global para eliminar a pobreza extrema e a fome, oferecer educação de qualidade ao longo da vida para todos, proteger o planeta e promover sociedades pacíficas e inclusivas até 2030.
Por meio desses instrumentos de controle, a mineração do ferro é regulada, tornando as etapas de extração e beneficiamento mais seguras para o ambiente e também para a sociedade. E assim, chegamos ao final da nossa história, em que exploramos o ciclo de vida do ferro e o caminho percorrido pelo minério desde a sua extração até seu descarte, ressaltando os impactos ambientais causados pelo processo produtivo e os seus instrumentos de controle. Espero que tenham encontrado informações valiosas e reflexões sobre esse tema tão relevante. Obrigado por ter assistido até o final e até uma próxima hora!